Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente vai pegar um trecho, sabe, de uma conversa que rolou lá no canal Léo Dias TV no YouTube. Isso, E o papo lá, ele mergulha fundo em especulações sobre o futuro de um casal bem famoso, né, Virgínia Fonseca e Zé Felipe. exatamente. O material que a gente está olhando aqui, ele gira em torno de uma pergunta bem direta mesmo que surgiu nessa conversa. E qual seria? É tipo assim, quem dos dois assumiria um relacionamento novo primeiro? Publicamente, claro. É especulação, né? Mas o jeito que se desenrola lá é que interessa pra gente. Sim, e eles até jogaram uns nomes, assim, tipo Vini Júnior pra Virgínia, Ana Castela pro Zé Felipe. Mencionaram. Mas a questão principal não era exatamente esses nomes, né? Era mais quem daria esse passo primeiro de forma pública. Ok, então vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Qual que é a nossa missão aqui hoje? Acho que é. Entender a lógica por trás dessa especulação toda, talvez. As diferentes visões que apareceram ali. Precisamente. A ideia é analisar os argumentos que eles levantaram, sabe? As opiniões e, principalmente, o que essa discussão toda revela sobre como a imagem pública, os relacionamentos, são vistos nesse mundo das celebridades. Como são percebidos, talvez até calculados. Entendi. E a gente vai fazer isso se baseando só no que foi dito lá, no material original mesmo. Perfeito. Então, a faísca inicial é essa pergunta. Virgínio Zé Felipe, quem assume primeiro um novo amor? E o interessante é que, logo de cara, lá na conversa, as opiniões já se dividem. Não teve um consenso assim de primeira. Não teve. O material mostra direitinho. Depois que jogaram a pergunta no ar, quem vai assumir primeiro uma nova relação? Uma das pessoas lá apostou na Virgínia. Aham. Mas assim, imediatamente outra voz já discordou. Falou que achava que seria o Zé Felipe. Então já começou um debate ali, sabe? Que curioso isso. E é bom reforçar, né? A questão era mais ampla. Não era só sobre Vini Júnior ou Ana Castela, era sobre qualquer nova relação que fosse oficializada. Essa divisão logo de cara já chama atenção, né? Mostra que não tem uma visão única sobre eles nesse ponto. O que será que alimenta essas apostas diferentes? A conversa dá alguma pista do porquê de cada palpite? Olha, o trecho que a gente analisou, ele não entra tão a fundo no porquê de cada aposta inicial, assim. Entendi. Mas o simples fato de ter essa divisão já sugere que as pessoas ali têm leituras diferentes, né? Da personalidade pública de cada um, ou talvez de como imaginam que cada um lidaria com o fim de um relacionamento e o começo de outro com todo mundo olhando. Faz sentido. A especulação parece partir de percepções que eles já tinham, sabe? Sobre quem seria mais rápido ou mais aberto para mostrar uma nova fase. Compreendo. E nesse meio surge um ponto bem específico sobre o Zé Felipe, que a gravação destaca. Algo sobre ele já ter, digamos assim, mexido as peças nesse tabuleiro amoroso, mesmo que discretamente. Como que isso aparece lá? Esse é um momento bem interessante na argumentação que eles constroem ali. Porque, embora a pergunta seja sobre assumir uma nova relação, uma das pessoas faz questão de lembrar um detalhe sobre o Zé Felipe. A fala transcrita é assim: lembrando que beijou, que já beijou, né, mas a nova relação ele não fala, mas beijar ele fala. Ah, já beijei sim. Ah. E ainda complementam, tipo, diz que beijou uma vez, né? Ah, então a nuance é essa, não é um namoro, algo sério, estabelecido, mas sim uma admissão de um beijo. E isso é usado lá na conversa como um indicativo, talvez, para sugerir que ele já não estaria totalmente parado, assim. Que já teria dado um passo, mesmo que pequeno, e longe de ser uma relação formal. Exatamente essa leitura que a conversa parece fazer. O material usa essa informação, a admissão do beijo, mesmo que tenha sido só uma vez, como um elemento para pesar na balança da especulação sobre quem assumiria primeiro. Entendi. Funciona quase como um contraponto à ideia de que ele estaria totalmente inerte nesse sentido. É um detalhe, sabe?
mas que alimenta a discussão sobre a suposta prontidão ou a disposição de cada um para tornar pública uma nova fase amorosa. Faz sentido o jeito que encaixaram isso na discussão. É como se dissessem, olha, ele já deu um sinalzinho ali, por menor que seja. Mas avançando na conversa, parece que o debate pega fogo mesmo quando o foco vira para o cenário hipotético da Virgínia com o Vini Júnior, o jogador. Aí a coisa parece esquentar. Exato. Por que essa combinação específica, Virgínia e Vini Júnior, é vista como tão relevante na análise que fizeram lá? Aí é o ponto em que a análise na gravação fica bem explícita sobre estratégia de imagem, sabe? O material não mede palavras para avaliar o potencial benefício dessa união hipotética, especificamente para a imagem pública da Virgínia. Eles constroem argumentos bem claros nesse sentido. E que argumentos são esses? O que faz do Vini Júnior, na visão de quem estava conversando ali, uma figura tão estratégica nesse contexto todo? São alguns fatores que eles vão ligando. Primeiro, a imagem pessoal do jogador. Ele é descrito de forma muito positiva na conversa. Tipo, falam que ele tem uma boa imagem, que é um cara que as pessoas gostam, chamam ele de querido, até de bom menino. Essa reputação boa dele é vista ali como um capital simbólico, sabe? Que poderia, por tabela, beneficiar a Virgínia. entendi. Associar a imagem a alguém que já é bem visto a mais uma é uma análise tática nossa conhecida. aqui. Mas eles foram Hoje a além gente vai pegar disso, um né? trecho, Mencionaram sabe, o timing, o de contexto uma do conversa que futebol, rolou lá no canal como isso Léo entra Dias na TV história. no YouTube. Sim, esse é o E o segundo papo pilar do argumento lá, deles. ele mergulha fundo em contexto do especulações sobre o esporte futuro de é um casal chave bem na análise famoso, ali. né? A Virgínia gravação Fonseca e Zé ressalta Felipe. que ano Exatamente. que vem é ano O material de que a Copa. gente está olhando claro. aqui, Ele gira em torno existe de uma percepção pergunta segundo eles, bem direta de mesmo, que as pessoas surgiu nessa clamam por conversa. ele na E seleção. qual seria? Quer dizer, tipo não é assim, só a imagem boa dele agora, mas o potencial de visibilidade, de idolatria que um ano de Copa, com ele talvez em destaque, poderia trazer. Nossa, então a leitura ali foi bem pragmática mesmo. Não seria só um namoro com um atleta famoso, mas com um atleta que está em alta, é querido e pode ser protagonista no maior evento do esporte mais popular do Brasil? A conversa realmente conecta esses pontos para justificar por que seria uma boa jogada de imagem para ela. Exatamente. E a conclusão na gravação é direta e enfática. Afirmam lá que um namoro real oficial entre Virgínia e Vini Júnior seria muito, muito bom para a imagem dela. A repetição do muito deixa clara a força dessa avaliação. Nesse ponto, a análise ali é puramente sobre o ganho de imagem. Tratam a relação hipotética quase como um ativo estratégico para Virgínia. Fica bem claro que, na perspectiva deles ali, essa união seria vista quase como um movimento de relações públicas, né? Independente da questão do sentimento em si. Mas, como toda aposta, imagino que a conversa também tenha apontado os riscos. O material menciona o outro lado da moeda, especialmente por causa dessa ligação forte com o futebol. Sim, sim. A análise lá não é ingênua nesse ponto. Eles introduzem um contraponto importante: o risco ligado à performance esportiva, mais especificamente, ao desempenho da seleção brasileira. A frase que usam para expressar isso é bem direta. Mas também, se o Brasil perder, coitado do Vinícius Júnior, né? Ah, o clássico do céu ao inferno do futebol brasileiro. Então, a mesma visibilidade enorme que seria super positiva se o Brasil fosse bem na Copa, poderia se virar contra ele e, por consequência, respingar nela se rolasse uma decepção. A paixão nacional é volátil pra caramba. Exatamente. A gravação levanta essa possibilidade. Um resultado ruim no esporte poderia abalar a imagem do jogador. A expressão "coitado do Vinícius Júnior" mostra bem essa preocupação com o possível ônus de uma derrota. E claro, E, implicitamente, essa carga negativa poderia afetar quem estivesse publicamente ligado a ele naquele momento de tanta exposição e expectativa. É aquela dinâmica, né? Associado na glória, associado na derrota. O risco é proporcional ao ganho potencial. E essa conversa toda sobre futebol parece que gerou até um momento à parte ali na gravação original, talvez um pouco mais leve ou crítico, com alguém sendo chamado de desconectado da realidade do esporte. Como foi isso? Sim, teve uma troca rápida que ilustra bem essa mistura. O material menciona uma fala sobre o Ancelotti, que identificam como o técnico, e o trabalho dele com uma avaliação positiva.
Ancelotti está fazendo um bom trabalho. Certo. Isso aí provoca uma reação de otimismo de outra participante sobre as chances do Brasil. Ah, eu acho que ganha. E essa confiança é imediatamente rebatida com observação. Você vê que você está totalmente desconectada com a realidade. Ela está totalmente desconectada com a realidade. Interessante como uma especulação sobre a vida amorosa de famosos pode, de repente, virar uma análise de desempenho técnico no futebol e até uma crítica sobre o quanto as pessoas entendem do esporte. Mostra como esses mundos se misturam na cultura pop, nas conversas do dia a dia. Totalmente. Essa pequena digressão sobre as chances da seleção, o trabalho do técnico, que termina com essa acusação de desconexão com a realidade, serve como um lembrete interessante, primeiro, de como as opiniões sobre o futebol são passionais, né? Sempre. E segundo, de como até a análise de um namoro hipotético pode ser influenciada por fatores totalmente externos, voláteis, como a performance de um time em campo. A conversa reflete bem essa mistura toda. Ok, então passamos pela pergunta inicial, as apostas divididas, a questão do Zé Felipe, o tal beijo que ele admitiu, e depois essa análise mais detalhada do cenário Virgínia Vini Júnior, com os supostos benefícios de imagem e os riscos do futebol que eles apontaram. O que a gente tira disso tudo, então? O que essa conversa específica, esse recorte que a gente analisou, nos diz sobre o cenário maior? Olha, o que a gente viu aqui foi tipo um estudo de caso pequeno, focado na especulação sobre a vida privada de duas figuras públicas muito populares. Mas o que realmente vai além desse exemplo específico é o jeito como a discussão lá demonstra que essas especulações se conectam quase que na hora com temas bem maiores, sabe? Tipo o quê? Tipo, a construção e a gestão da imagem pública que é super complexa, a presença constante e a influência da mídia, o valor estratégico que se percebe nas associações com figuras que têm boa reputação, e até a imprevisibilidade de grandes eventos, como uma Copa do Mundo, e o impacto que isso pode ter nas narrativas pessoais. Impressionante mesmo notar como o relacionamento hipotético, na análise que a gente ouviu ali, é tratado muito menos como uma questão de afeto e mais como uma peça num tabuleiro estratégico, né? A frase muito, muito bom para a imagem dela é a maior prova disso. É um cálculo quase de relações públicas. Sem dúvida. O fascinante ao analisar esse material é justamente observar essa lógica funcionando. Relacionamentos nesse palco de alta visibilidade são dissecados publicamente, não só pelo lado pessoal, mas pelo impacto estratégico potencial. Olá, A conversa sejam lá não bem-vindas e hesita em colocar na bem-vindos balança a os mais uma benefícios análise e os nossa riscos de imagem, aqui. quase como se Hoje a gente estivessem vai pegar um avaliando trecho, investimento, sabe? Ou o de lançamento uma de um conversa que produto. rolou lá no Nossa, canal O Léo material dá pra Dias gente um TV vislumbre no YouTube. dessa perspectiva. E o papo onde o íntimo lá, e a ele persona mergulha pública fundo em parecem especulações sobre o futuro de um casal inseparáveis bem e sujeitos a esse famoso, tipo né? de Virgínia Fonseca escrutínio e Zé cálculo Felipe. bem pragmático. Exatamente. Vimos O os material que a gente argumentos tá que eles olhando aqui, levantaram sobre ele os gira em ganhos torno de de se uma associar a pergunta uma imagem como a do bem Vini direta Júnior. mesmo que surgiu Ainda nessa mais com a conversa. Copa vindo E qual aí. seria? Mas também tipo um assim. alerta sobre a vulnerabilidade se o resultado no esporte não for o esperado. A conversa capturada na fonte mostra bem esse jogo de percepções e riscos calculadas, né? Exato, e essa análise, é sempre bom lembrar, baseada só no que foi dito na conversa original, ela revela uma faceta do estrelato hoje em dia. Uma faceta onde a narrativa pública, a gestão cuidadosa da imagem, parecem ser coisas permanentes, que influenciam potencialmente até as escolhas e a apresentação pública de coisas tão íntimas quanto um relacionamento amoroso. A conversa reflete essa realidade percebida. Isso deixa a gente com bastante coisa para pensar, né? Uma provocação final aí para quem nos ouve refletir a partir dessa análise. Com certeza. Fica a pergunta no ar, né? Até que ponto essa exposição toda, essa expectativa constante do público, da mídia, acaba moldando não só o jeito como os relacionamentos de figuras públicas são vistos e comentados, mas talvez até como são de fato gerenciados por trás das câmeras. Boa pergunta. E mais, como que eventos totalmente externos, imprevisíveis, que não têm nada a ver com o casal, tipo o resultado de um campeonato de futebol que a gente falou, podem de repente virar o jogo e alterar toda essa equação delicada de imagem, associação e percepção pública. É algo para a gente pensar sobre essa intersecção complexa e muitas vezes tensa entre a vida pessoal, a persona pública e as forças incontroláveis do mundo lá fora.